Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, e que dessa forma a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que ocorrerão nesta quarta-feira. Então, meus irmãos, eu agora vou ler para vocês aquela página preparatória extraída da obra A Mediunidade Nossa de Cada Dia, de Carlos Bacelli. É uma obra ditada por Odilon Fernandes. São pílulas que Odilon Fernandes nos traz com relação à mediunidade. E o capítulo 4, ele é intitulado Técnica Eficaz. A única técnica eficaz para o teu seguro desenvolvimento mediúnico, inclusive evitando lamentável perda de tempo, através de improfícuas e exaustivas experimentações, é aquela que te conduz ao desenvolvimento de tua própria espiritualidade. Faze crescer o teu espírito e a tua mediunidade crescerá com segurança. Essa é a chave. É a mediunidade com Jesus. É a necessidade de nós estarmos o tempo todo promovendo a nossa reforma íntima. Porque isso vai trazer o que nós queremos, a alavancagem para a nossa mediunidade. Mas agora, meus irmãos, nós vamos prestar máxima atenção ao nosso irmão Gilberto, que vai nos falar sobre efeitos físicos, capítulo 28, da obra que nós estamos estudando, nos domínios da mediunidade. Que ele seja muito inspirado. Boa noite, bom estar de volta aqui com vocês. O capítulo é longo, a gente vai tentar cobrir da melhor forma, até porque fica difícil tirar algumas coisas, porque além de ser longo, é muito interessante, muito importante o que ele traz, né? Então, a gente tentou separar dentro do possível e vamos ver se a gente consegue apresentar tudo, né? E eu começo aqui trazendo a posição do Martins Peralva, né, no livro Estudando a Mediunidade, e ele dedicou 3 capítulos do livro dele para falar sobre esse capítulo aqui do Estudando a Mediunidade, né? Materializações. E ele fala o seguinte, o que a página que o Dionísio acabou de ler nos diz, né? O fator moral nunca está ausente de qualquer realização espírita. Assim sendo, também nas manifestações de efeitos físicos, as motivações superiores constituem a razão de ser da concordância dos espíritos em se materializarem. Todos os fenômenos de materialização são regidos ou supervisionados por entidades elevadas, capazes de conduzir com segurança tão importantes, difíceis e perigosos trabalhos. Nenhum espírito superior, podemos dizer isto sem pestanejar, concorda em materializar-se simplesmente para atender à curiosidade de A ou B, né? Então, é um trabalho sério que tem um objetivo sério, né? E a gente tem que encarar dessa forma, né? Com vistas ao mundo espiritual, né? Os ensinamentos de Jesus, né? Não para agradar a nossa curiosidade e as nossas dúvidas, às vezes, infantis, né? E aí, entrando no domínio da mediunidade, né?
André Luiz nos diz: 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente Aulus. O livro está terminando, né? E o trabalho que eles vinham fazendo também, né? O estudo que eles vinham desenvolvendo terminava também. De outra feita, acompanháramos a experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões, que no livro Missionários da Luz. Então, é a segunda vez que André Luiz aborda o aspecto de materialização, né? E de efeitos físicos, né? Abordou isso no livro Missionários da Luz e aqui ele volta a abordar. E ele vai dizer por quê, né? Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam, e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos a analisar. E aí, só para a gente passar rapidamente, né? No livro Missionários da Luz, está no capítulo 10, né? Efeitos físicos, materialização. E ele dizia... O instrutor naquele livro era o Alexandre, né? E ele dizia: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins. E além dos encarnados, né, do médium, dos encarnados presentes na materialização, um trabalho enorme dos espíritos que suportam esse trabalho, né? E ele dizia naquela oportunidade: se houvesse perfeita compreensão geral respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistente. Você vê que Martins Peralva comenta, Alexandre aqui, né, no livro de André Luiz, no Missionário da Luz, comenta que existem riscos, né? Porque existem riscos para o médium, existem riscos para o espírito que está se revestindo daquela matéria, né? O médium libera uma certa energia, uma certa matéria, né? Que é o ectoplasma. O espírito se reveste daquela matéria que foi liberada pelo médium, né? E está no ar ali, né? Está sujeita a interferências, né? Então, isso pode trazer prejuízos tanto para o médium quanto para o espírito que está se materializando, né? Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam número dilatado de cooperadores do nosso plano. Então, o número de trabalhadores envolvidos é muito grande, né? E ele diz ainda: se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. E aí Alexandre dizia, né? Observar para realizar é serviço divino. A curiosidade vã, né? O orgulho, muitas vezes, das pessoas que participam, acabam desvirtuando o processo, né? Pode-se criar muito, mais do que o efeito físico em si, a gente vai ver, né? O trabalho era voltado, no caso aqui não do Missionário da Luz, eu não me lembro, mas do estudo de hoje, para curar pessoas doentes, né? E muito se pode fazer, né, com isso. Mas, infelizmente,
hoje em dia quase, como ele diz aqui, muitos casos não ocorrem porque as pessoas têm uma curiosidade boba e não levam com a seriedade e não se preparam, né? A gente tem que se espiritualizar mais, né? Estar menos ligado à matéria, mais ligado ao espírito, né? Por pensamento, por atos, por tudo, né? Então, o lado moral é importantíssimo. Peraí. Só um instante. Vai lá. Sobre exatamente esse tema, eu assisti algumas sessões de materialização, inclusive com meu pai, no Cristo Consolador. E tudo que você está falando aí, essa assistência de lá, eles convidavam só diretores de centros espíritas ou pessoas que tivessem todo um lastro. E com muitas, digamos assim, muitos procedimentos. Você não deveria comer carne naquela semana. Eles davam antes todo um prospecto para se preparar. Então não tinha esse que eu assisti, essa curiosidade. Então era uma coisa fantástica. Primeiro, era uma sessão de materialização visando cura ou pelo menos alívio da dor das pessoas portadoras de câncer. Então essas pessoas sentavam nas primeiras filas e quando se materializou, era um monge do Tibete, com aquela veste, mas é como se ele não tocasse o chão, ele flutuava. E ele tinha uma varinha na mão, que eu nunca vi coisa igual. Era uma coisa que girava, de todas as cores, e com isso ele tocava naquelas pessoas, energia, né? Onde havia realmente uma falência ali. Então, eu fiquei muito encantada, e não havia uma coisa que é assim, e as pessoas se pesavam antes de entrar e após, que você perde 100 gramas, não era um spa, pelo amor de Deus, não é isso, mas você perde o quê? Porque esses fenômenos é um tripé, eles utilizam do médium, ectoplasma. Isso, a gente vai ver isso aqui. Pois é, daqueles que estão ali, que eles têm que compreender a importância que eles estão tendo naquela sessão, e da natureza, pois então é esse tripé. Podia ser mais amplo esse processo se as pessoas estivessem preparadas para isso, né? Quem vai chamar a televisação, tanto que Chico Xavier parou com isso, porque ele disse que todo mundo queria um espetáculo coitado. Exatamente. Circense. O que não é o objetivo. Sem dúvida nenhuma. É o lado moral, né? A caridade em si que tem que estar acima de tudo, né? E ele dizia, todo o perigo, o Alexandre ainda no Missionários da Luz, todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, ou seja, nós não estamos preparados. Os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. A gente tem que trabalhar, como dizia a página que o Dionísio leu, na nossa melhoria interior, né? Da gente realmente colocar em prática o que a gente estuda aqui, que a gente tem dificuldade disso ainda, né? Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, dos encarnados, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada de entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas, ou seja, somos nós espíritas que viemos à casa espírita, que participamos dessa atividade e muitas vezes trazemos nossos amigos obsessores, porque a gente fora da casa acaba tendo comportamentos que não são adequados, e isso influencia, ou seja, um espírito obsessor, né, negativo, tendo acesso a essas energias que são liberadas no ambiente, podem provocar problemas sérios e riscos a todos, né, aos encarnados ou desencarnados que estão trabalhando no processo de materialização, né. Aí ele diz ainda, quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então precisa essa seriedade que a Gesilda dizia, né? As pessoas comprometidas com aquele trabalho, né? Então voltando aqui, né, aos domínios da mediunidade, ele dizia, o recinto destinado aos trabalhos constituía-se de duas peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. Era um quarto e sala, né? O aposento íntimo transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas,
das quais se destacavam 2 senhoras doentes que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher assistência amiga dos espíritos materializados. Então, essas 2 senhoras doentes eram o objetivo de cura do trabalho daquela noite, né? Indicando-as, falou o orientador, agora Aulus, né, com grave entonação de voz: venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Nós aí de novo, né? Então a gente poderia ter mais, né, dentro do movimento espírita atual, casos de materialização com caridades, né, curas e tudo mais sendo efetuadas, se nós estivéssemos mais bem preparados para isso, né? Só os doentes, por enquanto, no mundo, por enquanto, né, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, no livro Missionários da Luz, né, aqui surgiam aparelhos delicados para emissão de raios curativos, a qual se efetuava a ionização do ambiente, com efeitos bactericidas. Eu marquei aqui porque é curioso, né? Esse livro foi escrito em 1955, o Domínio da Mediunidade, né? E os espíritos usavam, então, processos de ionização para efeito bactericida, né? Para tirar, possivelmente, não só no mundo material, mas no mundo espiritual também, né? Que não houvessem vírus, contaminação. Hoje em dia que a gente está usando, inclusive para limpar água, piscinas e outras coisas, processo de ionização. Quer dizer, em 1955 já descreviam que o mundo espiritual já fazia uso disso, né? E o André Luiz continuou descrevendo aqui, né? Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas, ao que a Gesilda falou, né? Do abuso de nicotina, carne e aperitivos, ou seja, bebidas alcoólicas e coisas assim, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa. Então, a alimentação de carne traz as energias juntos, né? O princípio animal, né? O fluido animal e outras energias que os seres carregam, né? E a gente absorve não só a proteína da carne, mas a gente absorve aquelas energias que nos tornam mais presos à matéria e menos elevados, né? Então precisa, para ter a elevação necessária para isso aí, precisa evitar, né, vícios químicos, né, álcool, carne e pensamentos, né? Pensamentos negativos também geram energias negativas, né? Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium. Então, o médium estava num aposento, as pessoas da audiência e os que iam ser tratados em outro ambiente, né? Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina, articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas selecionados. Ou seja, como ele ia emitir ectoplasma, né? Matéria do corpo dele, que ia ser utilizado pelo espírito para materialização, ele tinha sido cuidado, né? Todos os seus órgãos, né? O sistema digestivo, a circulação, toxinas já tinham sido eliminadas para que isso não passasse pelo ectoplasma e chegasse ao espírito que ia utilizar
matéria para a sua materialização, né? Então você veja o cuidado que se tem do mundo espiritual num processo desse, né? E aí, esses detalhes estão no livro lá, Missionário da Luz, né? Agora, interessava-nos a mediunidade em si, isso André Luiz falando, né? Intentávamos analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito, que era o Aulus, né, aqui. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor. Então, os assistentes contribuem também, né, o que a Gesilda falava, né? Pesava antes, pesava depois, você tinha perdido alguma energia que você cedeu no processo, né? Que casadas aos elementos de nossa esfera, então junta-se energia dos encarnados, né? O ectoplasma do médium, energia das coisas, da natureza, das árvores e tudo mais, e energias do mundo espiritual que os espíritos doam para que tudo isso forme o ectoplasma na forma em que possa ser utilizado na materialização. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais se me figurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne, largado e inerte. Então eles afastaram o espírito do médium e iam utilizar o ectoplasma dele para que um espírito se materializasse e fizesse a ação de cura que se propunha naquele trabalho. O veículo físico, assim prostrado sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Daí a gente entende o trabalho que se fez, né, de higienização do médium antes do processo, né? O próprio mundo espiritual fala, olha, as vísceras, o sistema circulatório dele, o sistema digestivo, está todo limpo, está garantido, podemos extrair essa matéria que vai ser utilizada então pelo espírito que vai se materializar, né? A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto da grande massa protoplásmica, viva e tremulante. E quando eu li isso aqui, me ocorreu, né, que antes ele diz que os médiuns, muitas vezes, os encarnados, abusam da nicotina, abusam do álcool, da comida e tudo mais, né? E aí quando ele diz, né, o ectoplasma tinha um cheiro característico, especialíssimo. Imagina um médium que fumou, bebeu, que cheiro que não ia exalar, horroroso, né? Imagina os espíritos trabalhando nesse processo, o espírito que vai se materializar sob essas condições. Ou seja, é importantíssimo, né? Evitar todo esse tipo de coisa, né? A gente tem que estar limpo também, né? Não só espiritualmente, como materialmente, né? Essa questão do fluido que é doado pelos espectadores, né? Ele é filtrado, todo o fluido de quem está ali na sala é filtrado pelo médium que está acamado, cedendo, porque ele é o filtro, ele é quem vai fazer a purificação desse fluido. É por isso que os expectantes, os espectadores não podem
fazer uso de fumo, de sexo, de álcool, de comidas condimentadas, porque isso vai prejudicar o médium. Inclusive, a época de Kardec... Vai prejudicar o médium e o espírito que vai usar aquela matéria para se materializar. Inclusive, a época de Kardec, teve médium que adoeceu e alguns deles chegaram a falecer por conta dessas experiências. O William Crookes, aqueles cientistas foram fazer essas experiências e eles chegaram a essa conclusão, que a plateia tinha que estar incólume com seus fluidos para não prejudicar o médium. Exatamente. É importantíssimo. E aí, só para a gente entender, né, o protoplásmica, né, ou protoplasmático, significa relativo ou pertencente ao protoplasma, que é a substância viva e gelatinosa que preenche o interior das células, o citoplasma e o núcleo, sendo a base da vida celular, com funções como crescimento e divisão, e sendo um termo fundamental na biologia celular e fisiologia. A palavra também pode ser usada para descrever algo que é como um gel ou que tem características primitivas ou originais de vida, como em algumas teorias teosóficas. A própria ciência diz que a vida teria surgido no planeta de um protoplasma que se formou e a partir dali as células se desenvolveram, ou seja, é um princípio atuante importante para a vida, né? Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. Então, o médium deixou o corpo e os espíritos cuidavam dele para que ele estivesse bem, para garantir que tudo funcionaria dentro do esperado, né? À margem da ação, Aulus esclareceu o prestimoso. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianeiro, ou seja, ele está cedendo matéria do próprio organismo que o espírito vai se revestir, né, e vai criar um corpo visível, né, com matéria cedida pelo médium, como a mãe cede matéria para que o filho se forme. Então ele faz uma comparação aqui interessante. E, de certa forma, apesar de estar saindo do corpo dele, vai ser utilizado pelo espírito que se materializa, ele ainda, através do pensamento, tem acesso a essa matéria. Então, ele pensando ou reagindo pode influenciar, né, o espírito que está se materializando. É por isso, Beto, que não se pode... Não, precisa sim. Eu tive 5 meses fora assistindo pela internet e eu ficava desesperado quando vocês falavam e eu não ouvia o que vocês diziam. É muito ruim. Obrigadíssima. É por isso que tem que ter muita cautela. Se antigamente, na época de Kardec, tudo, as materializações se processavam com uma finalidade absoluta, que era o quê? Provar a sobrevivência, provar essa inter-relação, era isso. Hoje nós não precisamos mais disso. É caridade. Então, né? Eu vejo que diversos núcleos espíritas sérios, quando realizam materialização, têm uma finalidade. Qual é? Assistência aos sofredores no campo físico. E sempre, papai dizia muito isso, a proteção deve se fazer, não pode ser por gente que não se prepare. Se prepare como? Como você acabou de dizer, mesmo eu estando assistindo, eles passavam prospectos, não coma carne, não é só nesse dia, nessa semana, pensamentos elevados, preparavam a assistência. Sim. E mostravam a finalidade que seria toda aquilo. Uma preparação. Por isso que de início eles só chamavam estudiosos da doutrina, eles não abriam porque era uma coisa de levar o alívio a pessoas portadoras de câncer. Praticar o que Jesus nos ensinou, levar a caridade a quem necessita. Então acontece o seguinte, tocar numa aparição dessa... Nem pensar. Né? Não, é brutal, porque isso vai refletir imediatamente quase como um ferimento no médium. Sim. Então isso tem... Se pega um maluco, beleza. Por isso é que queira tocar é uma coisa nefasta. Então eu acho que tem que ter... E hoje em dia, se você vai assistir uma sessão de materialização... Vai buscar um centro sério, se prepare e veja qual é a finalidade. Não é curiosidade, ver se o que vem aí, não tem nada a ver com isso. Né? Então, eu acho que nós já evoluímos, o pensamento espírita está vigoroso nesse momento, mostrando isso. Exatamente. Né? Hilário, que ouvia, reverente, indagou:
Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos, ou seja, o médium estava mantido, né, em espírito quieto ali, e o Aulus diz, exatamente, e Aulus prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, do médium, de certo, menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. Ou seja, se o médium tivesse mais preparado, mais espiritualizado, vamos dizer assim, ele podia estar colaborando positivamente do processo da materialização, né, enquanto o corpo dele repousava, mas ele era mantido quieto exatamente para não interferir e não prejudicar, né? A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, interessante que ele diz, né, materialização de criaturas e objetos. A gente vai ver que inclusive, eles materializaram, e Kardec descreve isso, né? O caso do rapé, né? Coisa assim, eles materializam objetos também, né? Para ser mais perfeita, exatamente, a materialização de criaturas e objetos do nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium, é o que a Jesus está falando, né? Tem que se preparar, né? Se elevando espiritualmente, né? E para a gente nos elevarmos espiritualmente, a gente tem que se desligar um pouco do mundo material, né? Mesmo sendo encarnado, mas isso a gente tem que estar fazendo, né? E a gente devia fazer isso sempre, né? Não só nesses casos, mas exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Por quê? Por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Ou seja, se você tiver uma fonte de água pura, mas ela correr por um lodaçal, ela vai ficar contaminada, né? Então, é o caso aqui. Os espíritos estão trazendo, né, energias do mundo espiritual, energia da natureza, mas se o médium ou se os espectadores tiverem pensamentos negativos, comportamentos negativos, vão contaminar todo o processo, né? Isso nos deixa entrever, acentuou o meu colega, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. É aquilo que a gente está comentando, né? Ele está se materializando com energias do médium, dos espectadores, da natureza, né? E o pensamento do médium, o pensamento dos espectadores podem sim afetar o espírito materializado, né? Através do ectoplasma que está sendo disponibilizado. Sim, confirmou o assistente, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, ou seja, controlá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. Daí, o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. E o que o Aulus está querendo dizer com essa completa isenção de ânimos, né? Da completa isenção de ânimos significa ter total imparcialidade, neutralidade e independência de espírito. Ou seja, eu tenho que estar focado no serviço que se pretende realizar, né? E esquecer de mim mesmo um pouco, né? Quando a gente começa a tomar partido e defender o nosso lado, a gente já não tem total isenção de ânimo, a gente começa a influenciar num sentido ou outro, e normalmente a gente nunca busca o bem comum, a gente busca o nosso interesse pessoal, e isso prejudica o processo como um todo, né? Então, a gente tem que participar de um processo desse, focando, assim, qual o objetivo final do serviço, né? Espírito de doação. Espírito de doação acima de tudo, porque é um trabalho de caridade, né? Então a gente tem que estar focado nesse trabalho de caridade, né? E esquecer um pouco, todos nós temos necessidades, né? Todos nós sofremos, né? Eu sempre cito, né? Chico Xavier, que foi um médium excelente, tinha uma série de necessidades, né? Ele era vesgo, ele perdeu a mãe muito cedo, tinha uma série de irmãos necessitados, era pobre, ou seja,
todos somos necessitados, né? Às vezes menos que Chico Xavier, inclusive, né? E Chico Xavier se doava totalmente, né? A caridade aos necessitados, e ele era amparado de alguma forma, porque os espíritos sabem das nossas necessidades, eles vão nos amparar, né? Não precisa a gente ficar, né, reforçando isso, né? Vamos nos desligar um pouco das nossas necessidades, trabalhar pelos outros, que de alguma forma as nossas necessidades vão ser atendidas. Quando eu parei, senhora, daí o impositivo da completa isenção de ânimos. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização, desse modo, não traduzem privilégio para os seus portadores, de modo algum. Como a gente sempre diz, né? O médium como um todo não é nenhum privilégio, né? É uma ferramenta que permite que a gente use positivamente ou negativamente, né? É só ferramenta, né? E a capacidade de materialização para o médium não é ele que materializa, né? Ele doa energia, doa ectoplasma para que o espírito se materialize. Ele é uma ferramenta, né? E o uso dessa ferramenta é que vai trazer a vantagem ou desvantagem, né? A capacidade em si mediúnica é ferramenta, né? Não é privilégio. E depois de breve pausa, o próprio verbo referente ao assunto, isso o Aulus explicando, né, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além, pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre os dois planos? E aí Aulus está dizendo, nem o médium, nem o espírito que se materializa, não temos que, né, santificar, não são trabalhadores, né, que estão trabalhando. E aqui eu coloquei aqui embaixo, né, a mediunidade é uma ferramenta ou canal para intercâmbio espiritual, não um ato de purificação ou elevação moral, sublimação em si, né? A sublimação vem pelo bom uso dessa ferramenta. Aí sim, né? A gente se sublima quando a gente usa corretamente e consegue atingir os objetivos desejados, né? Você ia falar alguma coisa? Não. E aí o Aulus diz, né? Essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Foi como a gente viu no que é a protoplasma, né? Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Qual é a ideia? É uma ferramenta, né? Mas o operário, para usar a ferramenta, ele tem que saber usar a ferramenta. Não adianta você dar uma ferramenta complexa a um operário que não é capacitado para o uso daquela ferramenta, né? Então, o que acontece? A capacidade de se tornar um médio de materialização, né, com a possibilidade de emissão de ectoplasma, ceder ectoplasma para que a materialização se faça, é uma ferramenta que alguns médiuns têm, né? Mas como a gente ainda não está num estado moral elevado o suficiente, poucos são os que têm acesso a essa ferramenta, né? Porque não adianta dar essa ferramenta para todo mundo, que vai ser mal utilizado e a gente não vai obter o resultado esperado. Quando nós evoluirmos, né, e estivermos aptos à utilização dessa ferramenta de forma correta, isso vai ocorrer muito mais
frequentemente, né? É o que o Aulus está dizendo aqui, né? Quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação, nós vamos ver mais efeitos de materialização, mais curas e mais processos ocorrendo, né? Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, isso o Hilário perguntando, né? Seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais, nos diversos departamentos das paixões comuns, que apresente diferentes ânimos, né? E depois da alegação reticenciosa indagou. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? E o Aulus responde, sem dúvida alguma, elucidou Aulus, com naturalidade consciente ou inconscientemente, ou seja, mesmo que ele tenha desejos indevidos e não esteja fazendo isso com o propósito de prejudicar, mas vai prejudicar, né? O médium precisa estar preparado para manter, né, a mente, como ele dizia anteriormente, né, imparcial, né, sem os interesses próprios, sem os problemas que a gente traz da vida. Não adianta, nesse momento, ficar pensando, né? Eu estou sofrendo, eu tenho esse problema. Vamos atender a necessidade do outro e depois a gente busca atender a nossa, né? E os amigos do grupo, se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente, ou seja, a audiência é importante, né? Porque ela também cede energia e os pensamentos que as pessoas geram alcançam o médium, como a própria Edna falou, né? Vão prejudicar o médium, vão prejudicar o espírito que está se materializando e vão atrapalhar o processo. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Como a gente viu, o médium estava num quarto separado, né? Então estava começando a gerar ectoplasma dentro daquele quarto. A audiência estava no outro quarto, né? No outro cômodo. Técnicos do nosso plano manipulavam-na com atenção, o ectoplasma. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos um material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera, ou seja, as energias que os espíritos superiores colocam no processo. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, ou seja, o médium e a plateia. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre, objetos, plantas e outros, né? Dispunhamos-nos a prosseguir no entendimento, todavia, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós, invocando o auxílio magnético de Aulus. O campo fluídico na sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jactos de força ectoplásmica arremessados até lá, em caráter experimental, tornavam de volta, né? Voltavam ao ambiente, revelando forte teor de toxinas de variada classificação. Então, o que eles estavam fazendo? Começou a acumular ectoplasma no quarto onde o médium estava, eles tiravam um pouquinho de ectoplasma e levavam para o quarto ao lado onde os espectadores estavam. E esse ectoplasma estava voltando contaminado, né? Ou seja, os pensamentos das 14 pessoas que estavam lá estavam, em vez de colaborando, contaminando o ectoplasma. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual, e cada companheiro, ao invés de ajudar o instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Cadê o... Aqui, ó. O Mauro está aí.
Só um minutinho. É por isso que é impossível realizar uma sessão de materialização no momento atual, isso é impossível, sem que você conscientize a plateia do que está ocorrendo. Em primeiro lugar, do processo. Do foco desse que processo, tem que ter nesse processo. Aulas até anteriores, que você mostra como é que isso se realiza. Você tem um papel importante, da natureza eles vão tirar o que é preciso, sem dizer a parte toda espiritual, o ectoplasma. Se você vai desavisado para ver um espetáculo circense, você vai acabar com isso. E foi essa a razão pela qual, quando pegaram o Chico, e as coisas aconteciam, de repente apareceu como se fosse o senador romano, chega, isso aqui se transformou nisso, então eles têm que ir para o livro espírita, você tem que ter uma instrução, sem isso aí vira o quê? Ou seja, eu queria tanto ver uma materialização, nós temos que nos preparar, mas você tem que se preparar adequadamente. É inevitável. E aí os espíritos disseram a Aulus, né? Não atingiremos então a materialização de ordem superior, falou o assistente algo preocupado. De modo algum, informou Garcês com desapontamento. Ou seja, um espírito ia se materializar com aquele ectoplasma para realizar as curas que desejavam, né? E os espíritos que estavam coordenando disseram, Aulus, não vai ser possível essa materialização, não vamos conseguir, né? Teremos tão só o médium desdobrado incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos de concurso preciso. Aulus atendeu a solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual que se mostrou vivamente reanimado. O que eles fizeram? Pegaram o ectoplasma do próprio médium e fizeram ele se materializar, né? Com o próprio ectoplasma, e a enfermeira que iria se materializar, iria realizar a cura, incorporou no espírito do médium materializado. Quem se materializou foi o médium encarnado, né? Que estava fora do corpo, né? O veículo de matéria densa no leito desceu à mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. Ou seja, vestiram o espírito com um roupão de ectoplasma, né? Criaram uma roupa para ele, que ele estava em espírito, tinha deixado o corpo, e ele então vai para a sala ao lado, né? Onde as pessoas doentes e os espectadores estavam lá, para realizar a cura, incorporando a enfermeira, que seria o espírito que a princípio iria se materializar, ela e talvez outros, né? Materialização do espírito do médium, né? Enquanto seu corpo estava quase que desmaiado, né? O corpo entrou em profundo estado de hibernação, né? O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu: a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não ajuda. Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Os espectadores que deviam estar contribuindo com energia, eles estavam consumindo energia mais do que cediam, né? Então, o processo, consumiam o ectoplasma que o médium gerava para a materialização e de alguma forma cancelava o efeito, né? A convite do orientador, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Os amigos, ainda na carne, mas se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam, irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, eles queriam ver materializado parentes deles
né, em vez de focar no atendimento, ou seja, a ideia era que um espírito se materializasse para curar aquelas 2 senhoras doentes, mas ele queria ver o parente dele materializado lá na sala, né? Sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis, ou seja, a gente não vai ver, né, parentes nossos não vão vir dar mensagem se a gente não merecer receber essa mensagem, né? Nós temos que fazer por onde para merecer. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Ou seja, eles desconsideravam, né, que existe todo um trabalho da equipe espiritual para que isso aconteça, né? Até as nossas sessões aqui, para que ocorram, né, tem um trabalho tremendo da área espiritual e as pessoas fazem cobranças como se, né, desconsideram esse trabalho e o esforço que esses trabalhadores espirituais fazem para que essas sessões ocorram, né? Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da existência. A ideia da materialização é para que ela pudesse não só se tornar visível, mas usar essa energia no processo de cura, né? Como a Gesilda falou, né? O espírito que ela foi ver a materialização, ele tinha uma varinha em que ele encostava e transmitia energia. Parte dessa energia é a própria energia do ectoplasma que se gerou no ambiente, né? Se você consome ele, ela ficava sem energia suficiente para realizar a cura. Então ela voltava à sala onde o médium estava, recolhia mais ectoplasma e voltava para executar a cura que iria se fazer, né? Toda a matéria se ressentia. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instantes, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente esse sadismo. Apesar de todas as dificuldades, o tratamento foi feito, né? Dentro do possível, se atendeu às pessoas necessitadas, mas com um sacrifício enorme da parte dos espíritos, já que os encarnados não poderiam. E agora é interessante que ele fala o seguinte: um espírito pegou um pouco de ectoplasma e botou nos dedos, né? Saiu, foi num jardim qualquer, colheu flores, voltou para a sala com aquelas flores que distribuiu. Então, ele não criou as flores, ele colheu as flores só com um pouco de ectoplasma nos dedos, suficiente para ele pegar e tirar a flor das árvores e trazer, né? Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu. É o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, designou com adestro o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequenas cristalizações nas superfícies do polegar e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. E não é assunto aqui, mas a gente já viu, os espíritos envolvem as flores, ele colhe as flores, envolve nas próprias energias, alguma energia também que ele colheu do ambiente, e consegue atravessar a parede com essas flores, né? Ou seja, ele desmaterializa e materializa de novo as flores dentro da sala, né? Mas ele pegou com os dedos as flores e trouxe utilizando a energia. Dentro do mesmo planeta, porque a matéria é a mesma, exatamente. Mas é o que os espíritos falavam. Imagina essa energia nas mãos de espíritos obsessores, o que eles não podem fazer. Ou seja,
O processo de materialização é um processo sério que tem que ser evitado que espíritos com interesses negativos tenham acesso, né? Porque podem fazer coisas negativas. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, ou seja, apesar dos dedos dele estarem materializados, o espírito conseguiu atravessar a parede, né? Porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. Então ele está dizendo o seguinte, o ectoplasma, quando envolve o espírito, adquire certas propriedades como o perispírito tem, né? E ele consegue então atravessar as paredes. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram um médium, religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado, contudo, sob a atuação de passos calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Ou seja, ele tinha sido materializado, né? Criaram um roupão de ectoplasma, quando trouxeram ele de volta para o corpo, trouxeram de novo aquele ectoplasma para o corpo de volta dele, né? Forças ectoplásmicas começaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizados e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho, seguido por nós. Nesse aposento, sobre o pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Um amigo de semblante simpático, um espírito, cobriu a destra com a pasta dúctil, que manava fartamente do médium, e materializou-a com perfeição. Então ele materializou a mão, né? Meteu na parafina quente, deixou esfriar, desmaterializou e ficou um molde de mão inteiro lá, né? Mergulhando logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída, então parte do ectoplasma se perdeu, foi consumido pelas mentes dos outros, mas parte era restituída ao médium, né? Era restituída ao corpo físico inteiramente purificada. Crivamos um instrutor de questões e perguntas. De novo, para que ele não sofresse problemas de saúde, não tivesse infecções e coisas matéria que saiu, matéria que voltava para o corpo dele, né? Andou pelo ambiente. Realmente, todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinávamos. Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou em alguma circunstância conseguia organizar-se por si? Aulus deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. Eu marquei aqui diferente essa parte porque é muito interessante. Ele diz, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, ou seja, em alguns médiuns, comparecem maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou dos espíritos desencarnados ou não que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica.
dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis, nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Então ele está dizendo, não só, né, cria possibilidade de materialização de espíritos, de coisas, mas inclusive de materialização dos pensamentos dos espíritos, né? É altamente moldável, né? As considerações até o momento expendidas levam-nos a repetir o que dissemos no início do precedente capítulo. Aqui eu voltei ao estudando a mediunidade, Martins Peralva, que ele tinha dito, né? É importantíssimo a elevação moral, e a gente viu durante o estudo que sim, né? E Martins Peralva diz, né? Levam-nos a repetir o que dissemos no início do precedente capítulo. O fator moral tem que estar presente em todas as realizações do espiritismo cristão. Moral que determine o elevado comportamento dos encarnados ante a magnitude do fenômeno. Moral que contribua decisivamente para a sublimação dos trabalhos e assegure a pureza das manifestações e o perfeito equilíbrio fisiológico do médium. Moral que faça de cada um dos componentes do grupo um irmão interessado, sobretudo, na extensão dos benefícios aos enfermos que ali se congregam, e não para nós, né? Não uma visão egoísta. Moral que grave na consciência de todos a certeza de que, antes da satisfação de nossos caprichos e entusiasmos, paira altaneiro e sublime, porque revestido de eternidade, o cumprimento da advertência de Jesus Cristo. O mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Boa noite.